Mas nós vamos aprender e extrair algumas verdades aqui neste capítulo do livro de Efésios 6. Depois, com o tempo, em sua casa, com o tempo, você leia esse capítulo todinho. Tem apenas 24 versículos. Em 3 minutinhos você consegue ler o capítulo 6 do livro de Efésios. Como eu disse aos irmãos, as cartas ensinam como o crente deve se comportar perante o mundo. Assim como o livro de Levítico no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha um livro chamado Levítico, que era uma cartilha dos crentes, dos levitas daquele tempo. Pois o livro de Levítico ensinava como o crente daquele tempo se vestia, como o crente daquele tempo se comunicar, como o crente daquele tempo viver. Era cartilha, tudo que eles queriam saber, eles iam até o livro de Levítico, e assim eles aprendiam. E como eu disse, as cartas da mesma forma. Lá no Calvário, não está escrito que o sangue foi derramado para a redenção. Lá no Calvário não está escrito que o sangue foi derramado para te justificar. Lá no Calvário não está escrito que as pisaduras foram para te curar. Lá no Calvário não está escrito que todos os seus perdões, você recebeu o perdão de todos os seus pecados. Lá no Calvário, Cristo não está dizendo que naquele momento, quando ele diz tetelestai, ele não falou claramente que ele comprou a igreja. Mas se lermos as cartas, Paulo e os apóstolos vão estar ensinando. Ele derramou sangue, foi para perdoar pecado. Ele derramou sangue para justificar. Ele derramou sangue para nos redimir. Isaías vai falar, olha, as pisaduras dele foi para curar as suas enfermidades. Então, por isso que devemos ir e beber da água. Por isso que devemos ir constantemente às cartas para aprendermos o significado do Evangelho e como devemos praticar o Evangelho. Nos primeiros capítulos do livro de Efésios, Paulo, ele fala como o crente deve viver na luz, ele fala dos deveres domésticos, como um pai deve se comportar, como a mãe ou o filho deve se comportar, Ele começa a tratar de vários assuntos concernentes à igreja do Senhor. De vários assuntos. E de repente no capítulo 6, que é o último capítulo de Efésios, aí ele fala: "No demais, irmãos meus", aí ele vem no versículo 10: "Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu..." Fortalecei-vos em quem? E na força do seu. Após a morte de Cristo, no capítulo 2 de Atos, no 1 de Atos, ele é assunto ao céu, na presença de mais de 500 pessoas ali. Não é fácil. Durante 3 anos e meio, multidões seguiam a Cristo. Tanto é que quando ele morre, vários crentes ficaram chateados. Teve alguns até que queriam abandonar o Evangelho. Dentre eles Pedro, dentre eles, se não me falar, esqueci o nome deles, mas os 2 no caminho de Emaús.
Eles olharam para a cruz, Cristo não havia ressuscitado, os dois deixaram o evangelho e eles estavam voltando para Emaús. Só que Cristo apresenta para os dois. Cristo prega o evangelho para eles. E quando Cristo vai cear juntamente com aqueles dois homens, e Cristo faz uma oração levantando o pão, aqueles dois homens contemplaram as mãos feridas de Cristo. Naquele momento Cristo desaparece. Um olha para o outro e diz: o seu coração não ardia no caminho quando ele pregava para nós? E eles perceberam que eles passaram todo aquele período de tempo com Cristo Jesus. E logo então foram renovados e voltaram a pregar o evangelho. Porém, no capítulo 2 de Atos, há um grande mover de Deus. Há um grande, que podemos dizer, avivamento, né? Porque existe uma diferença em avivamento e reavivamento. Avivamento é para quem ainda não está vivo, para quem ainda não tem Cristo, para quem ainda não serve a Deus, está morto em delito de pecado. Então ele precisa de avivamento. Está ligado à salvação de almas. Quando a gente escuta falar de avivamento, a gente está falando que Deus salvou centenas, dezenas e milhares de almas. E renovação é ligada ao crente. Ele já é crente, já é um servo, já é um homem de Deus, já é uma mulher de Deus, mas no decorrer da caminhada ele se esfriou. No decorrer da caminhada ele escorregou, ficou fraco. Ele precisa de quê? De uma renovação. Então podemos dizer que no dia de Atos, capítulo 2, houve tanto uma renovação como houve um avivamento. Por quê? Os crentes receberam uma renovação espiritual, receberam um poder de Deus ali, né? Então eles foram renovados. E após esse renovo, houve um avivamento. Por quê? Quase 3.000 almas se converteram ao evangelho. Então houve avivamento e houve renovação. É o que nós precisamos, né, irmãos? A igreja precisa de renovo, que está ligado à nossa vida, sermos renovados, fortalecidos, e avivamento, que é novas pessoas se convertendo ao evangelho de Cristo Jesus. A igreja precisa dessas duas coisas, tanto de avivamento como reavivamento, renovo. Então, os 120 crentes, os 12 apóstolos, começaram a pregar o evangelho. E como eu disse, milhares de almas se converteram. No primeiro avivamento, 3.000 almas. No segundo avivamento, quase 5.000 almas. Passaram-se 10 anos, irmãos. Quase 100.000 almas se converteram ao evangelho. O evangelho começou a espalhar de uma forma tal. Porém, aquele tempo, irmãos, não existia local para se reunir. Não existia templo para se reunir. Eles faziam cultos, reuniões em praças, em cemitérios, em cavernas, devido à grande perseguição. E o que acontece então? Os crentes daquele tempo, eles exerciam muita fé em determinado apóstolo. Nós encontramos até uma carta, Paulo falando a respeito disso, porque existia uma confusão no meio do povo. Porque quando Pedro ia pregar, tinha alguns crentes que não entendiam sobre o evangelho, e eles falavam: eu não gosto de Pedro, porque Pedro só fala de cura, Pedro só fala de milagre. Eu não gosto de Pedro, eu gosto de Apolo, porque Apolo, ele prega o Antigo Testamento, ele ensina, ele é homem de palavra, ele pega a palavra. Então tinha uns ali que era seguir Apolo. Já tinha outros: não, Apolo eu não gosto, porque Apolo só tem palavra.
Apolo, ele só ensina. Apolo, ele é só um mestre. Apolo, ele só é um doutor. Ele ensina o Antigo Testamento. Ele ensina os livros da lei. Só que não tem milagre, não tem cura nenhuma. Eu não gosto de Apolo. Eu gosto é de Paulo. Porque Paulo, Deus revela o oculto, profundo e escondido. Eu gosto de Paulo, porque Paulo foi no céu. Paulo viu coisas lá. Paulo revela o profundo e escondido. Paulo é tremendo. Eu gosto é de Paulo, porque tem revelação. Já tinha uns falando, não gosto de Paulo não, porque é só revelação. É só coisa que viu anjo, que viu, foi no céu, foi não sei aonde, foi arrebatado. Não, eu prefiro Pedro. Então a igreja estava toda dividida. Um queria ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, e tinha os piores, irmãos. Sabe o que ele falava? Eu não sou de ninguém, eu só sou de Jesus. Quer dizer, ele não obedecia nem Paulo, não obedecia nem Apolo, não obedecia nem Pedro. Fala, não, eu não tenho pastor não. Eu não tenho pastor, não tenho liderança, eu só sirvo a Deus. Eles eram os piores, que eles não eram submissos à igreja, não quer dizer, não era submisso a nenhum tipo de liderança. Eles iam, eles congregavam quando queria, eles evangelizavam quando queria, eles eram os crentes autônomos, eles não tinham nenhum compromisso com nenhum tipo de liderança. Está escrito assim, irmão: se você não consegue obedecer um homem que você vê, eu pergunto a você, e como está escrito lá, será que a pessoa vai obedecer o que ele não vê? Está escrito: obedecei os vossos líderes, porque eles vão prestar conta de vós ao Senhor Jesus. Então veja bem, e pelo fato então dos crentes basear a sua fé numa liderança, os crentes, não, eu amo a Pedro, eu gosto de Pedro, a minha fé está no que Pedro faz, olha lá, ele cura, faz milagre. Não, a minha fé está em Paulo, porque Paulo é o homem das revelações. A minha fé está em Apolo, porque Apolo é um hermeneuta, é um exegeta, ele prega realmente o evangelho certinho. Então a fé de muitos crentes estavam baseadas em homens, em pessoas falhas. Aí Paulo, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos, não é em mim. Você não deve se fortalecer na minha pessoa. Você não deve se fortalecer no apóstolo. Você não deve se fortalecer em Pedro, em Tiago, em João. Por mais que eles preguem, por mais que Deus use eles, você deve se fortalecer no Senhor. A sua força tem que ser do Senhor. O seu renovo tem que ser do Senhor. A sua renovação tem que ser no Senhor. Ele diz: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Olha para o seu irmão e diga: irmão, a sua fortaleza tem que estar no Senhor. Olha para o seu irmão falar: é o Senhor, você tem que estar renovado no Senhor Jesus. E outra coisa, quando se trata de fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, ele está conectando essa força, é a mesma força que ressuscitou Cristo, essa mesma energia, esse mesmo poder que quando Cristo morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e juntamente com ele, pessoas ressuscitaram. Esse poder de ressurreição, de energia, Paulo está dizendo: fortalecei-vos em Deus. Sua força, irmão, tem que ser de Deus. É Deus que tem que te fortalecer. Você tem que beber a água, é de Deus. O alimento tem que ser de Deus. Sabe por quê? Se você estiver baseando a sua fé em um homem, em uma mulher, em uma liderança, se a liderança falhar, se o homem falhar, se a mulher falhar, se alguém falhar, o que vai acontecer? A sua fé também vai falhar, porque a sua fé vai estar em um homem. Mas se sua fé e sua força estiver em Cristo, nada vai te abalar. Então a primeira lição que nós aprendemos, que nós devemos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é se fortalecer na placa de uma denominação e se gabar porque ela tem 100 anos de história, e se gabar porque ela tem 200 anos de história, e se gabar porque ela tem 500 anos de história. Sua força não pode vir de uma placa.
Sua força não pode vir de um nome de uma instituição filantrópica, o nome de um bispo, de um arcebispo, de um apóstolo, de um pastor, de um reverendo, de um movimento que surgiu. Sua força tem que vir do Senhor. Viu? Sua força é de Deus. Você bebe da água da fonte da vida. Viu? Você tem que descobrir aonde é a fonte. Porque se de repente alguém não tiver mais água, e aí, como é que vai ficar? O rapaz que traz água para você, ele acabou a água, e agora? Você tem que beber a água da fonte da vida. Sua força tem que ser do Senhor. Aí depois ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Veja bem, Paulo aqui, ele tenta explicar para os crentes daquela época sobre uma batalha que a igreja está vivendo, que uma grande batalha que o crente está vivendo. Então, como era de costume dos crentes daquele tempo, os crentes, eles conheciam a respeito e como um soldado romano se vestia. Ele sabia muito bem que um soldado romano, que Roma, né, era um grande império, conquistou dezenas de cidades, tanto é que Roma, naquela época, havia conquistado Jerusalém. Jerusalém estava debaixo do domínio de Roma. Então todos os crentes sabiam o que era um soldado romano. Sabiam o que era, né, uma guerra. Sabiam o que era o que um soldado romano se vestia. Então Paulo falou: vou explicar de uma forma simples a batalha a qual nós estamos vivendo. Eu vou explicar de uma forma simples. Eu vou pegar um soldado romano para explicar a batalha que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu quero falar da batalha aqui. É engraçado que Cristo chama os apóstolos. A gente tem um costume no final do culto, quem quer aceitar Jesus, não é? Não é verdade? Muitas igrejas, eu não estou falando que é errado isso, mas não é? Quem quer aceitar Jesus, né? Quem quer, vem aqui na frente. Quem quer, é bom fazer isso. Mas você viu Jesus quando ele estava passando e falar: quem quer me seguir, vem? Quem é que está querendo? Pedro, você quer me seguir? Ô André, você quer me seguir? Ô fulano, você quer me seguir? Em nenhum momento Jesus chegou e falou: você quer. Jesus passava e dizia: segue-me. Jesus não dava apoio para ninguém. Segue-me. E a pessoa passava a seguir ele. Você, segue-me. Não foram os homens que escolheram a Cristo. Não foram pessoas que falaram: eu quero ser apóstolo. Ele falou: é você que vai ser apóstolo. Segue-me, que eu vou fazer de você pescadores de homens. Foi Cristo que chamou. Em nenhum momento Cristo falou: quem quer aqui? E para essa guerra da mesma forma, irmão. Jesus não está falando para você: ô meus irmãos, meus filhos, vocês querem vir para a guerra? Falando: você já está na guerra, vem para a guerra. Jesus está te dando ordem a você: você está na guerra, filho, filha. Você não tem opção, irmão, sabia? Ah, não quero, não tem opção. Você já está na guerra, viu? Não tem opção. Jesus te chamou para o reino, ele te chamou para a guerra. Como eu disse, nós estamos fazendo um resumo. Você está em uma batalha. Fala: eu estou agora vivendo uma batalha. Eu querendo ou não, eu estou em uma batalha. Fala: eu não quero ir. Você já está, né? Porque às vezes a pessoa tem o livre-arbítrio dela, né? Tem lugares que tem. Você não tem o livre-arbítrio de escolher batalhar ou não. Se você está no Evangelho, você está nessa batalha. Veja bem, eu sempre falo sobre os tipos de batalhas que existem. A primeira batalha que nós temos é uma batalha interior. Quando aceitamos a Cristo,
A primeira guerra não é contra o diabo. A primeira guerra não é contra o mundo. A primeira guerra é contra você mesmo. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e faz o quê? Negue-se a si mesmo e me siga. O seu eu é a batalha contra o seu ego. A batalha contra a sua carne. A primeira guerra é a guerra interior. É a guerra contra você mesmo. Tem até uma música que diz, né? Então liberta-me de mim. Não é verdade? Uma música bacana, bonita, que fala um pouquinho sobre isso daí. A luta que tem da carne contra o espírito contra a carne. E outra coisa, se você está pensando que essa luta vai acabar, você está totalmente enganado. Como disse, você está redondamente enganado. Que essa luta da sua carne contra você mesmo, essa luta contra o seu próprio eu, vai ser até o último dia do seu último suspiro. Viu? Que a gente aceita Jesus e pensa que acabou as lutas, né? Não, pronto, aceitei Jesus, agora que começou. É a luta da sua carne contra o espírito, contra a vontade de Deus. Você vai ter que lutar, irmãos, contra a sua carne. Não importa, né? Tem pessoas que falam, não, quando eu casar vai acabar a luta, né? O jovem fala assim, né? Não, pastor, agora eu tô maior luta que eu tô solteiro. Aí ele casa, o pastor dobrou a luta agora. Agora dobrou, pastor. Agora o negócio triplicou. Irmão, não dobrou não. Foi cota de 10. Agora que começou a peleja. Ela, não, eu vou arrumar um filho. Agora eu vou ter filho. Depois que eu tiver filho, aí passa a luta. Irmão, aí dobre, vai indo. Não adianta, querido. A nossa luta é estágios. Nós vamos vencer numa, né? Você venceu uma luta, você venceu aquela luta, mas vai vir outra lá na frente. Você venceu, você lembra lá do gigante? Por que Davi pegou 5 pedras? Vocês sabem mais ou menos a história? Por quê que ele pegou 5 pedras? Davi foi descendo, e ele foi descendo para soltar um gigante ali. Mas, poxa vida, eu conheço a história. Mas o gigante Golias, ele tem mais um irmão chamado tal. Eu vou pegar mais um aqui. Aí ele levantou 2, mas, rapaz, mas ele tem outro irmão lá. E se aquele outro irmão vir, vou pegar mais uma aqui. Falou, não, mas... E pegou 5. Eu falei, não, se vir os 5 irmãos, arrebenta os 5. Irmão, não se preocupe não. Às vezes você pensa que só tem uma luta, não. Viu? Vai ter a luta, você vai vencer. Mas vai vir outra, você vai vencer. Vai vir outra. Por isso que você tem que estar armado com todas as armas. Entendeu? Tá dando para entender aí? Tá dando para compreender, irmãos? Tá dando para compreender aí, né? Primeira batalha é a batalha da sua carne, do seu eu, do seu ego. A segunda batalha é contra o mundo. Viu? O mundo vai fazer de tudo para te tirar a atenção da vontade de Deus para a sua vida. A terceira guerra é o adversário, o seu inimigo. Ele vai fazer de tudo também para te tirar a visão de Deus. Ele vai usar o mundo, ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas, ele vai usar dinheiro. O que ele puder usar, irmão, para te enganar. Você viu o que ele ofereceu para Jesus? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. O diabo vai querer fazer de tudo, irmão, para te enganar. Tanto é, você viu o que Paulo fala? Ô guerreiros, soldados. Ele pega e fala para os irmãos da igreja que aquele que se alistou no exército de Deus não pode se embaraçar com as coisas dessa. Vocês não conhecem esse versículo, né? Paulo fala: guerreiros, soldados, vocês que se alistaram para essa batalha, vocês não podem se embaraçar com as coisas dessa terra, deste mundo. Agora eu pergunto para você: o diabo faz de tudo para embaraçar a gente. Sabia disso? Porque o que você tem mais importante é o seu tempo. Já falando, eu vou tentar embaraçar ele o máximo possível para ele não fazer nada para Deus, para ele não pregar, para ele não evangelizar,
para ela não divulgar, para ela não fazer nada, não fazer live, não entregar um folheto, não evangelizar. Eu vou embaraçar ele com as coisas dessa. E é engraçado que a dona Michele é guerreira, irmão. Lá em casa quem manda é ela. O último que fala sou eu. Amém, amorzinho, tô indo. Ela que manda lá em casa. Querido, aí essa semana ela saiu pro lado de fora e voltou gritando. Ai! O que é? Uma aranha. Irmão, me perturbou essa semana todinha por causa de uma aranha. Ah lá, tem uma teia gigante. Aí eu fui dar uma olhada também. A aranha, realmente era uma aranha grande. Ela ligou, fez ligação para tudo quanto é lugar. Como é que mata, como que não mata. Foi lá no Google, no YouTube, Facebook, Instagram, tutorial para matar abelha, para matar aranha. Foi lá. Aí tá a bichinha lá. E eu andei vendo. Aí a bichinha do nada fez assim, ó. Aí lançou uma teia perto de casa. É a bichinha. Aí foi pro lado de cá. Aí daqui a pouco a bichinha foi lá e foi indo, irmão. A aranha é um símbolo do inimigo. Viu? Ele vai preparando uma teinha para você, para catar você. Ele não quer te matar. Você acha que ele vai querer te matar, irmão? O diabo vai te matar, vai fazer um serviço para Deus, te levar para o céu. Ele não quer te matar. Ele quer te embaraçar. Ele quer te enroscar todinho. Ele quer te embaraçando. Vai jogando a teinha daqui, teinha dali, teinha daqui, teinha dali. Aí daqui a pouco você cai lá. Aí ele, opa. Você está pensando que ele vai te matar? Ele vai te enrolar mais ainda. Para você não conseguir fazer nada para Deus. Para você conseguir fazer só para você, só para o seu ego, só para o seu eu. Você se embaraçar com as coisas deste mundo. Só para você se embaraçar. Ele vai ficar te embaraçando com as coisas desse mundo. Ele vai te embaraçar. Irmão, isso daqui é o evangelho que eu estou pregando, viu? Ele vai fazer de tudo para você não guerrear, para você não batalhar. Ele vai fazer de tudo para você ficar na paz, né? De vez em quando eu converso com o Aurinho. E aí, Aurinho, na paz? Ele fala, não, na guerra. Aí eu pergunto para você, é verdade o que ele fala? Fala? É, claro que é. Você está na paz com Deus, mas aqui na terra você está na guerra. Você tem a paz com Deus, mas não é com todo mundo. Não é verdade? Então veja bem, para nós que somos soldados, não devemos se embaraçar com as coisas dessa terra, certo? É claro que todos nós temos a nossa vida, irmãos. Não estou falando aqui, eu lembro que quando eu me converti, se você fosse estudar, irmão, você não prestava mais. Que isso, irmão, pelo amor de Deus. Você vai estudar, Jesus está vindo, vai vir amanhã. Não dá tempo de você estudar, não. Aí você ia fazer um curso, pelo amor de Deus, irmão, você está muito carnal. Não dá tempo de fazer curso, não. Jesus está vindo amanhã. Irmão, naquela época ela não podia fazer nada, nem assistir televisão. Jesus está vindo, vai te catar, irmão. Não assiste, não. Claro que todo mundo tem que estudar, sim. Tem que trabalhar, sim. Você tem que viver a sua vida. Você tem que curtir a vida, sim. Mas você não pode se embaraçar. Porque aonde você estiver, você está lá colocado, como eu sempre falo para os irmãos, você é infiltrado ali. Você pode estar em qualquer lugar, mas fazer o quê? Pregar o evangelho. Você está ali como canal. Você vai pregar com o seu testemunho. Você vai pregar com a sua boca, se tiver oportunidade. Você só não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. A nossa oportunidade não é muito fácil, não é verdade, irmão? Eu pegar o microfone aqui na mão e pregar, tem um público. Eu sempre falo, a vida cristã começa quando a gente sai da porta daqui do templo. Porque é aí que nós vamos pregar. Vamos lá, vamos dar sequência. Guerra. Você não vai acabar essa guerra. Só quando Cristo arrebatar a igreja ou quando Deus nos chamar. Certo? E aqui ele diz, depois a gente pode continuar sobre esse assunto. Tomai toda a armadura de... Por que toda a armadura, irmão? Alguém pode me dizer o que toda? Por que toda?
Veja bem, ele fala que você tem que pegar toda a armadura. Por quê? Naquele tempo, os soldados, ele tinha lá várias peças para completar toda a armadura, todas as armas de guerra. Ele não podia falar, não, hoje eu vou para a guerra só com a espada. O que ia acontecer se ele fosse com a espada? Ia ser presa fácil. Ah, não quero ir com a espada não, eu sou da paz, eu vou só com o escudo. O que ia acontecer com ele? Ele dizia, não vou com o escudo não, vou só com o capacete só. O que ia acontecer com ele? Ah não, eu vou só vou cingir os meus lombos aqui para as outras armaduras não cair, para ficar tudo direitinho. Só vou colocar a cinta. O que ia acontecer? Colocar só a armadura, só o peitoral. O que ia acontecer? Ah, vou colocar só vou calçar as sandálias de couro. O que ia acontecer? Paulo fala, irmão, é toda a armadura, irmão. Você tem que usar toda a armadura que Deus te deu, é tudo. É espada, é couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, é o cinto da verdade, é o calção dos pés com o evangelho da preparação. Ele falou, você tem que usar toda a armadura, você tem que usar toda a armadura. Não é só o que você quer, não. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, é muito pequenininho, eu não gosto de pregar, Irmão, é toda, você tem que usar a espada. Você tem que utilizar a espada. Não está escrito que é só para fulano. A espada é só para o pastor. A espada é só para o Léo. Toda a armadura. Ah, pastor, não. Eu sou só escudo, pastor. Só tenho a minha fé grande. Não. Você tem que ter fé. Você tem que usar a espada, que é a palavra. Você tem que pregar, colocar o evangelho da preparação. Você tem que usar toda a ferramenta. Olha para o seu irmão. Você precisa usar toda a ferramenta. Toda, irmãos. Porque senão você pode perecer, sabia? Você fala, não, só vou usar a minha fé. Você pode perecer. Ah, vou usar só a palavra. Você pode perecer. Ah, vou usar só o capacete. Você tem que usar toda a armadura de Deus. Para isso, existe lá, quando a pessoa ela vai dar um mergulho no fundo do mar, o bombeiro ou o mergulhador, a pessoa específica, tem que colocar uma roupa, não é? Uma roupa completa, toda emborrachada, e colocar também um capacete, né? Como que é o nome daquilo ali? É capacete? Que fala? Que coloca? De mergulhador? Não é verdade? Você fala, não, quer saber o seguinte? Só vou colocar na cabeça o capacete e vou descer. O que vai acontecer lá embaixo? Perecer. Você fala, não, só vou colocar a roupa. O capacete eu não preciso. O que vai acontecer? Ele tem que usar toda aquela roupa para mergulhar. Para aquela roupa proteger ele. Viu? Você tem que utilizar toda a ferramenta que Deus te deu. Agora nós vamos começar a falar. Quer dizer, íamos começar a falar das ferramentas. Mas a mais importante de todas qual que é? O capacete da salvação. Que vai na cabeça. Eu lembro que um amigo meu, de 16, 17 anos, ele andando de skate, ele escorregou e bateu só de raspão na quina como é que fala? Da calçada, e ele morreu. Por quê? A cabeça é uma parte muito sensível do corpo. Tanto é que se a pessoa estiver de moto e tiver sem capacete, ela ganha multa. Não é verdade? Tem que usar capacete. Só trabalha em obra, capacete, porque se uma pedrinha de pequenininha vir de lá do alto, ela penetra a cabeça da pessoa e a pessoa morre. Então o capacete é uma das coisas mais importantes. Capacete, irmãos, está falando de todo o nosso conhecimento, todos os nossos pensamentos a respeito do que Cristo fez por nós. Está entendendo? O capacete da salvação. Você tem que confiar, acreditar que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, Ele fez tudo isso não é porque você merece. Ele fez tudo isso porque você precisa e Ele te escolheu. O capacete da salvação
Seus amigos podem dizer que você não merece, e eles estão certos. Seus vizinhos podem falar que jogar o seu passado nas suas costas não tem importância nenhuma. Pessoas podem falar mal de você. Até você mesmo, seu próprio ego pode dizer que você não merece. Mas quem tem o capacete da salvação entende. Você é salvo não é porque você merece. Você é salvo porque você foi escolhido e chamado por Deus. E porque Cristo morreu no seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia. O capacete da salvação. Você é salvo não é porque você frequenta uma igreja, você tem carteirinha de membro, porque você participa do culto de doutrina, porque você evangeliza, porque você dá o dízimo que você é salvo. Não, 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 não. Você é salvo porque você tem um capacete da salvação. Você creu que Cristo morreu e ressuscitou e entregou a sua vida a Ele. Você congrega, mas a salvação está conectada com o que Cristo fez por você. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você deve utilizar. Você viu que Cristo venceu o inimigo como? Você lembra? O inimigo chegou para duelar com ele no deserto e Jesus disse para o inimigo: está escrito. O inimigo se levantou de novo, Jesus: está escrito. O inimigo veio de novo, Jesus: está escrito. Jesus venceu o inimigo pela espada, pela palavra. Então você deve utilizar sim a palavra de Deus. Se o inimigo te bombardear, você vai utilizar a palavra, o escudo da fé. Sim, Jesus, depois nós vamos ver uma outra hora para a gente falar sobre as outras ferramentas. Mas está aí. Você deve se revestir no Senhor, não em homem. Sua fé tem que estar no Filho do Homem, em Cristo. Se revestir nele. Querendo ou não, você está numa batalha. Não adianta você querer correr. Você está numa batalha. E outra coisa, não é, às vezes, irmão, sabia? O inimigo quer colocar você ter raiva do vizinho, da vizinha. Tem crente que tem raiva até do próprio crente. Sabia? Eu não gosto daquela irmã. Eu não gosto daquele irmão. Irmão, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades e dominadores deste mundo. Tené. Às vezes, irmão, vai ter uma pessoa lá na empresa que vai querer atrapalhar a sua vida. Aí eu pergunto para você: é ela que está querendo atrapalhar a sua vida? O inimigo que está por detrás dela. Você tem que entender isso. Às vezes um vizinho tira a sua paz. Por quê? É o inimigo que está usando ele. Porque na verdade a sua luta não é contra ele, irmão. Não é verdade? A sua luta é contra o homem. Não é contra o homem, não é contra a mulher. É contra os principados e potestades. Tem crente não, que ele tem raiva de fulano, raiva de Beltrano. Perigoso, ele até sair na mão. Já vi caso, irmão. Uma vez estava lá na praça lá, e dois crentes, né? Um falando que o vinho tinha que ser vinho normal, e o outro falando que não tinha que ser suco da uva. E o outro falou que tinha que ter, que o vinho tinha que ter álcool, o outro falando que tinha que ter suco da uva. Rapaz, os dois, não, tem álcool, não tem, tem álcool, não tem, não tem. Aí os dois saíram na mão lá no meio da praça, mano, porque querendo que tinha álcool e não tinha, irmão. Tem crente que é assim. Tinha irmão que eu tinha que conversar com ele, irmão, eu tinha que aceitar tudo. Porque se eu falasse assim, não, mas não é assim, não é assim sim. Ó, se ele falar que ela, eu vou sair. Você tinha que aceitar. Amém. Como é que é, Michele, que tinha que falar? Então tá, sabia, irmão? Que tem que ter até irmão que você tem que. Você sabe que ele está errado, mas você tem que falar, então tá, irmão. Então tá bom. Tá bom. É mesmo, tá bom. Porque se você for contra e falar se não é assim, ele já quer brigar com você. Quer virar seu inimigo. Então a sua luta não é contra irmão de igreja nenhuma. Sabia que o inimigo às vezes quer? É, que você fica com raiva daquela igreja lá, porque aquela igreja lá não te cumprimenta. Né? Quer que você fique com raiva daquele fulano. Irmão, você não tem que ficar com raiva de ninguém. Entendeu? Você tem que liberar perdão para todo mundo. A sua luta é contra o reino das trevas. Vamos se colocar de pé? Você tem que usar todas as suas ferramentas. Só para encerrar aqui. Já tinha falado um tempo atrás, né? Daquele rapaz lá que
Ele estava numa batalha, irmão. Estava lutando, irmão. Aí apareceu um cabra do nada, com uma espada gigante. Aí aquele cabra veio na direção dele. Ele já deu uma rodada assim, deu uma voadora no peito do cara. E o cara caiu no chão. Aí o cara se levanta e dá um rodo nele. Ele cai no chão. Aí ele se levanta e dá um murro no cara. E os dois brigando, irmão, um tentando matar o outro. Quando de repente bate um raio naquele lugar e ilumina aquele ambiente. Os dois param de lutar e se abraçam. Sabe por quê? Era um irmão de sangue do outro. Os dois eram irmãos. Mas como estava tudo escuro, eles não sabiam, estavam brigando um com o outro, irmão. É o que acontece muitas vezes dentro da igreja nesses últimos dias, sabia? Tem irmão brigando um com o outro, brigando com a igreja de tal, outro briga com a outra. Aquela é um irmão brigando com o outro irmão. Irmão, nossa luta não é contra a igreja de ninguém. Nossa luta não é contra irmão, contra a irmã. Que igreja que assiste televisão, que não assiste. Igreja que corta cabelo, que não corta. Que assiste televisão, não assiste. Que anda de skate, que não pode andar de skate. Que faz tatuagem, que não... Nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher. Todos nós somos irmãos. A nossa luta, irmão, é contra os principados e a potestade desse mundo tenebroso. Aí depois ele diz, ó. Depois que você tiver todas as ferramentas, você tem que permanecer firme. Está dizendo agora, estou com todas as ferramentas. Você lembra que porque Davi pereceu? Porque depois que ela assumiu o trono, ele falou, vou para a guerra mais não, está tudo belezinha, agora eu já sou rei. Tem crente que é assim, irmão. Ele está com as ferramentas, ele tem fé, ele falou, quer saber de uma coisa? Vou ficar mais sossegado agora. Falou, depois que você tiver com todas as ferramentas, você vai permanecer firme. Entendeu? Tá com as ferramentas? Permanece firme. O que é permanecer firme? Orar. O que é permanecer firme? Evangelizar. O que é permanecer firme? Pregar a palavra. O que é permanecer firme? Congregar. Tá entendendo, irmão? Permanecer firme é você continuar a sua vida cristã normal. Vai continuar a sua vida normal. Nessa travando a batalha contra o seu próprio eu, sua carne. Travando a batalha contra o mundo. E travando a batalha contra o inimigo.